Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 11 de Tishrei, do ano 5000. Aliás, nós estamos hoje no dia 11 de Reshivan, do ano 5782. Louvamos a Hashem que chegamos aí em mais um princípio de semana. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, portanto nós estamos no primeiro dia do Shabat, e então nós estamos aí com a nova Parashá. E a nossa nova Parashá é Vayera, e apareceu. E vamos falar daqui a pouco. Então hoje nós estamos há 41 dias do ano 5782. Vamos ver então a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. O nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, ele fala conosco na tarde de hoje, dentro do grupo A Natureza e o Milagroso, que é o tema destas sabedorias que nós temos nessa semana. Então, o nosso Rebbe assim diz: quando um pai ama seu filho, ele se inclina para a criança com tanto amor, abre mão de sua linguagem para falar a linguagem da criança, sai de seu lugar para jogar os jogos da criança, deixa todo o seu mundo e a maturidade que adquiriu com seus 30, 40 anos e etc., para ficar entusiasmado, sinceramente, entusiasmado com as coisas que entusiasmam a criança, para reagir como a criança reage, para viver como a criança no mundo da criança, com todo o seu ser. Porém, ele não é uma criança, é um adulto, mesmo enquanto brinca com seu filho. Justamente porque é, na verdade, um adulto, ele pode permitir-se ser criança e permanecer adulto. Nosso Deus sente nossa dor e nossa alegria. Ele vive intimamente conosco em nosso mundo. Contudo, ele é infinito e está além de todas as coisas, apesar de viver em nosso mundo. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, trazendo-nos esta sabedoria realmente entre a questão a natureza e o milagroso. Ele faz essa comparação entre o pai e o seu filho, a criança. Apesar do pai ser adulto, ter os seus compromissos e responsabilidades, ele deixa de ser adulto para ser criança, para brincar com a criança, o seu filho, para ser uma criança no mundo da criança do seu filho. Ele deixa de ser adulto no sentido de poder realmente estar entusiasmado com aquilo que alegra a criança, o seu filho. E dentro desse aspecto, então, ele faz parte do mundo da criança. Então, ele está ali, fazendo-se presente, e não um pai ausente. E neste paralelo, nosso Rebbe diz: contudo, ele, o pai, ele mesmo, fazendo-se criança, ele tem esse privilégio, mesmo sendo adulto, de se fazer criança. Também dentro desse aspecto, mesmo assim, ele continua sendo um adulto. Ele continua sendo o pai para aquela criança, mesmo assim, ele continua sendo o provedor daquela criança. Assim como também ele, como pai, ele sente as dores e as alegrias daquela criança, o seu filho. Então, nessa linguagem,
ele traz então para nós a elevação daquilo que é real e verdadeiro. Ou seja, Deus, o nosso Deus, o Ein Sof, apesar dele ser o infinito, apesar dele ser o único Deus e o único Salvador e o único Criador, apesar dele ser o único El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por isso, quando se fala El Shaddai, o Todo-Poderoso, esse artigo O está exatamente explicitando que único Todo-Poderoso. Dentro desse aspecto, então, o que o Rebbe quer dizer para nós que, apesar de Deus ser tudo o que Ele é, Ele, pelo seu amor, pela sua graça, pelas suas misericórdias, como nós aprendemos com os nossos sábios, Ele se faz presente naquilo que se conhece como Shekhinah, a presença divina que se manifesta através dos 10 filtros, conhecido como Sefirot, os 10 filtros de Deus, para poder manifestar-se como Shekhinah, a presença divina. Nesse aspecto, então, o que o nosso Rebbe quer dizer é que ele, sendo Ein Sof, o infinito, apesar de tudo que ele é, ele está, mesmo muitas vezes além do nosso entendimento, do nosso saber quem é Deus, mas todavia ele permanece presente, ele está presente, ele se faz presente. E nesse sentido, nós, as crianças, podemos ter uma certeza que o nosso Pai, ele nunca nos deixa só e nem desamparado. Então, por isso, amados, que nós possamos, no início desta nova semana, renovar esta nossa confiança no nosso Pai Celestial, renovar a nossa confiança realmente no nosso Deus, o nosso único e Salvador, o nosso único e Criador, o nosso único Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de Reshivan, pelo calendário judaico, né? Então, nós temos aí o início da nossa semana, a nossa Parashá, Vaiera, ou Vaierá. Então, essa semana nós temos pela frente, né, para estudarmos 147 versículos. Nós vamos estudar do capítulo 18 de Bereshit e vamos até o capítulo 22, o verso 24. Assim, nós estaremos estudando durante a semana 147 versículos. Baruch Hashem por isso. Hoje, dia 17 de outubro, o nosso querido Vinícius Costa, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, está completando mais um ano de vida, né? Ele está fazendo o seu nível. Então, Vinícius Costa, a você, o nosso Mazal Tov, à tarde com a Torá, e os nossos amados que sempre estão presentes, né? Então, desejamos a você um Mazal Tov com as bênçãos de Hashem, que rapidamente ele venha responder as tuas preces, trazer debaixo da sua destra a sua bênção que enriquece e que não acrescenta dores, né? Então, seja esta bênção sobre a tua vida, ok? Hoje também é dia 11 do mês de Reshivan, então nós temos hoje no nosso calendário judaico, nós temos aí o falecimento de Rachel, a Raquel, né? Então, no ano 1553, antes da Era Comum, e no ano 2208, a contar da criação, foi quando Rachel, ela, ao dar à luz a Beniamim, né, então ela veio falecer, e ela veio falecer ali, exatamente no caminho de Betlehem. Então, ela foi sepultada à beira da estrada. Ela teve somente 2 filhos, Yosef
e Beniamim, e também Rahel, né, o seu túmulo ali na beira da estrada, por ordem divina, foi quando Jacob ali a sepultou. Posteriormente, quando o povo saiu no seu primeiro exílio para a Babilônia, eles passaram ali de frente ao túmulo de Rahel e suplicaram misericórdia para que Rahel ela pudesse chorar pelos seus filhos e pedir misericórdia a Deus para que o seu exílio fosse a curto prazo, né? Então, há 35 séculos, né, o túmulo de Rahel serve ali como local também de preces, né, para o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita. Por isso que em Jeremias, capítulo 31, verso 14, diz que Rahel chora pelos seus filhos. É dentro desse aspecto exato da palavra, ok? Hoje, dia 11 de Reshvan, é a minha data de aniversário, a minha data judaica de aniversário. Então hoje, né, dia 11 de Reshvan, é a minha data de aniversário, né? Então, a partir de agora, o meu salmo vai ser o Salmo 64, Baruch Hashem, né? E a data, né, gregoriana é para a próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, né? Então, nós estamos aí nessa data de aniversário. 11 de Reshvan, Baruch Hashem, que o Eterno seja gracioso e nos dê as suas bênçãos e venha de encontro aos nossos anseios e necessidades, fortalecendo-nos para cumprirmos a nossa missão suprema, que é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Baruch Hashem, ok? Então, amados, né, nós temos aí as nossas datas festivas também, né? E também, né, queremos aí mandar um shalom para os nossos amados, né? A Aura Lisboa, seu esposo Ivan, lá de Belém do Pará, o Alex Sandro Cascarelli, de Figueiredo Marques, o Ricardo Marcelo, de Planalto, Bahia, Solange da Silva e Janete Vargas, lá de Portão, Rio Grande do Sul, a Ariane, do Rio Grande do Sul, o Joel Silva, de Canoas, Rio Grande do Sul, a Cida Fernandes, Rio de Janeiro, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, a Maria Vilma Sobral, São José dos Campos, São Paulo, José Eugênio Ramos Silva, de Magé, Rio de Janeiro, Sérgio Xavier Ferreira, Itacoatiara, Amazonas, o Claudemir Jesus da Silva e família, aqui de Bauru, o Bruno Passos, de Serra Negra, São Paulo, Salomé de Lima, Recife, Pernambuco, o Fábio Alves Jaboatão, do Guararapes, Pernambuco, o Carlos Ezequiel, Rio de Janeiro, o Helenilson Gomes da Silva, Novo Brasil, Rondônia, o José Antônio da Silva, de Linhares, Espírito Santo, o Wesley Macedo Santos, né? Aqui, né, a Malu, lá do Distrito Federal, Baruch Hashem, o Josélio Tavares e a esposa Neuza, lá de Cachoeira Paulista, a Donária Carmo e o esposo José Luiz, lá de Lisboa, Portugal, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, a Josélia Farias, lá do Pará, né? Também mais uma pessoa do estado do Pará, Baruch Hashem, né? E também agradeço aí aos amados que estão enviando aí o seu Mazal Tov, Baruch Hashem, um Mazal Tov juntos, virtualmente falando, mas com a graça de Hashem, na mesma ruach,
no mesmo sopro, no mesmo espírito de Hashem, na nossa unidade e unicidade do Eterno, no monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica. Baruch Hashem por isso daí. Ok? Baruch Hashem. Vamos então com os nossos presentes, né? Baruch Hashem, né? A Edna, ei Edna. Meu Deus. Ai. Ok. Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. Obrigado, Carla, também. Malu, a Edna me surpreende cada vez mais, meu Deus. Baruch Hashem, agradeço aos amados, a todos vocês pelo Mazal Tov, amém? Vamos lá, segunda-feira tem mais Mazal Tov, hein? Aí é a data gregoriana, dia 25. Então hoje nós temos aí o início da nossa Parashá, Vaiera, e apareceu. Então nós temos aí, os nossos sábios trazem para nós, nessa introdução da nossa Parashá semanal, é a nossa quarta Parashá, né? Vaiera e apareceu. Então aqui os nossos sábios falam, chamando-nos a atenção para as nossas reflexões, né? Do nossa Parashá semanal. Então nos fala assim que a circuncisão, ele é o acontecimento que divide a vida de Avraham em dois períodos e são espiritualmente diferentes um do outro. Ela ocorre bem no fim da Parashá Lech Lechá, que foi a Parashá anterior, de modo que sua vida como judeu circunciso, ela de fato começa agora nessa Parashá Vaiera. Então, dessa forma, depois da circuncisão, Deus, ele lhe apareceu, por isso chama Vaiera. Na Parashá anterior, que finalizamos ontem, Lech Lechá, vá para ti, que é a forma simples da tradução, ou vá por você mesmo, é a forma simples da tradução Lech Lechá. Mas os nossos sábios nos trazem uma reflexão mais profunda e mais elevada do Lech Lechá. Então, antes da circuncisão, Lech Lechá, de fato, leva a palavra nesse sentido. Vá para dentro de você mesmo para encontrar o seu eu essencial, o seu eu primordial, ou seja, o seu eu que Deus te criou. Por isso que o Rebbe fala, né? Essa pessoa maravilhosa que é você. O nosso Rav Hafetz Haim, nos ensinamentos de Shemirat Halashon, guardar a língua. Então ele fala assim de uma forma ainda mais profunda e também contundente. Porque a tradução é guardar a língua. Então, às vezes, a pessoa ela fica aí, passar um zíper na boca, né, como diz o outro, né? Então, passar um zíper na boca e guardar a língua. Mas o que Hafetz Haim traz para nós em Shemirat Halashon, guardar a língua, não é exatamente a língua, mas o que ele traz para nós é a busca da pessoa maravilhosa que Deus criou e que está em você. Ou seja, está dentro dessa quelipá, desse corpo, dessa casca que nós temos, né? Por isso, Lech Lechá, vá para dentro de si mesmo. Ela é, obviamente, literalmente, uma ordenança para Avram, que na época ainda era Avram e não Avraham. Então, vai em busca do seu eu primordial, essa pessoa maravilhosa que Deus criou e que está no teu interior. E essa quelipá, essa casca que nós chamamos de corpo, né, é o que encobre, de fato,
a nossa alma divina, a pessoa maravilhosa que Deus fez. E por isso, vá para dentro de si mesmo essa busca que fez Avram e que cada um de nós precisamos fazer. Aí chegamos no fim da Parashá Ler Lerá, encerrada ontem, e nós temos aí a questão da circuncisão, né? Literalmente para o povo israelita, o povo judeu, a Brit Milá, que é a circuncisão, o remover, né, da carne do prepúcio, do órgão reprodutor masculino, e é uma ordenança literal específica a Abraham e toda a sua descendência, o povo judeu em si. Depois nós vimos aí realmente a palavra que o nosso Rebbe Menachem Mendel trouxe para nós nessa meditação de Ler Lechá e Brit Milá, onde ele nos fala que o que nós mais precisamos fazer é remover as películas, né? Que é remover a carne, não do prepúcio, mas do nosso coração. Então, a circuncisão do coração, onde o nosso Rebbe trouxe para nós ontem, é essencial, principalmente para nós não judeus, que não temos a obrigação, o dever, a ordenança de fazer Brit Milá, literalmente falando. Mas a Brit Milá do coração, ela é uma ordenança para todo ser humano. E é nisso que nós temos que estar focados. E aí não tem nem macho nem fêmea, nem homem nem mulher. Ou seja, é todo ser humano que precisa da circuncisão do coração, que é realmente fazer com que se nós possamos encontrar o nosso eu verdadeiro, primordial, a pessoa maravilhosa que Deus criou, uma linguagem bem simples que o nosso rabino Hafetz Haim traz para entendermos esta realidade da nossa alma divina e trazer para fora e levar cada vez mais adiante o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, e nesta revelação nós possamos estar na nossa jornada monoteísta, fazendo o quê? Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá e as 7 leis universais, a Tzedakah, que está ligada diretamente a todas as boas ações para com o nosso próximo e para com as causas nobres que estão conectadas com o estudo da Torá, e através disso também cada comunidade, cada sinagoga também comprometida com o bem social. Então, estas são, né, os elos de uma grande aliança que nós precisamos estar vivenciando no nosso dia a dia. Então, dentro desse aspecto de ler, lerá e vairá, nós temos aí, então, de fato, esses dois períodos na vida de Avraham, Avram e Avraham, né? Então, dentro desse aspecto, segue-se a existência de Avraham antes da circuncisão, na Parashá Ler Lerá, e a nossa Parashá atual, Vaierá, Deus lhe apareceu. Então, em Ler Lerá, né, Avram, ele avança sozinho, subindo continuamente a escada do progresso espiritual, até onde os esforços humanos podem conduzi-lo. Então, dentro desse aspecto aqui, em Ler Lerá, né, o primeiro ciclo de Avram, então, tudo está conectado no próprio esforço humano e no próprio entendimento de Avram. A partir de Vaierá, que é onde realmente adentramos dentro do ciclo do Avraham circuncidado, então é esse momento que Deus aparece a ele e o eleva a um nível espiritual fora do alcance do empenho humano. Ou seja,
O primeiro esforço humano de Avram foi de voltar-se para dentro de si mesmo para buscar o seu eu essencial. Nessa sua busca, ele teve os seus contraditórios. Veio a Brit Milá e veio remover as questões do ser humano no sentido de eu, ego, egocentrismo, os meus interesses. E então, mesmo Avram, antes da circuncisão, cumprindo várias mitzvot, vários mandamentos, mas aqui, nesse momento final de Ler Lechá, início de Vaierá, Deus ordenou a ele a Brit Milá. Então foi uma ordenança direta que Deus deu a Avram. E ele fez a circuncisão e então passou a chamar-se, de Avraham. E nesse sentido, então, mostra que o ser humano sozinho, ele chega no limite e não consegue ir mais à frente. Mas quando o ser humano, ele se une com Deus, então ele vai ao infinito. Então o universo, para ele, se torna também finito, como é finito para Deus. E então nós nos conectamos com o verdadeiro infinito, Deus, em Sof, o infinito. E é exatamente isso que Deus começa a fazer de forma muito sublime, espiritual, na vida de Avraham. E também nós somos chamados a esta realidade. Então, na Parashá Ler Lechá, nós temos aí que Deus ele se manifesta para Avram, 3 vezes, mas foram aparições veladas e reservadas e vagas, em comparação à sua manifestação a partir de Vaierá, que é aqui onde diz, e Deus lhe apareceu. Então a razão disso é bastante evidente, segundo os nossos sábios. Até a circuncisão, a ascensão de Avraham era limitada pelas restrições da sua natureza humana. Ele só podia ir até onde a sua mente e o seu coração o levasse. Era, portanto, impossível que Deus se revelasse diretamente, a Avraham, pois dessa forma somente Avraham era capaz de conhecer a divindade pelo prisma do seu próprio ser, a princípio de forma superficial, mas a partir da Brit Milá se tornou um conhecimento mais profundo e mais elevado. Então, o que havia na circuncisão que mudou tudo isso, permitindo que Avraham transcendesse os limites de sua condição humana e vivenciasse a revelação direta de Deus? Primeiramente, respondendo, os nossos mestres dizem, a circuncisão foi o primeiro mandamento que Abraão cumpriu, obedecendo a uma ordem explícita de Deus. A Torá e suas tradições já eram conhecidas anteriormente, mesmo antes do tempo de Avraham, e ele as observava fielmente, da melhor maneira possível. Mas essa prática era voluntária e, consequentemente, destituída da humildade anuladora que é inerente à submissão de um servo à vontade de seu senhor. Foi justamente por isso que Avraham não se circuncidou antes que Deus o obrigasse a fazê-lo, embora já cumprisse vários mandamentos, diferentemente dos demais preceitos, só pode ser realizado a circuncisão uma única vez. Caso ele se circuncidasse por si mesmo, então ele jamais poderia fazê-lo para atender a uma ordem expressa de Deus. Ou seja, Avraham não fez a Brit Milá antes, porque estava esperando uma ordem de Deus. Se ele tivesse feito antes, seria apenas eu quis fazer, eu simplesmente
quis fazer por eu querer fazer, e não por uma ordenança explícita de Deus. Mas a partir do momento que Deus deu a ordem, como nós vimos ontem, Abraão cumpriu no mesmo dia. Ele circuncidou o seu filho Ismael, que estava com 13 anos, e todos os homens da sua casa. E também se circuncidou naquele mesmo dia, né? Então, dessa forma, ele obedeceu explicitamente uma ordenança de Deus. Por isso que os nossos mestres falam que a Brit Milá ela é uma ordenança para o povo judeu, ok? E para o povo não judeu, as nações, como diz o nosso Rebbe, Menahem Mendel, né? Nós precisamos nos dedicarmos à circuncisão dos nossos corações. Então, assim, circuncidando-se em resposta ao mandamento divino, Abraão estabeleceu uma relação inteiramente nova com Deus, eliminando a sua própria vontade perante Deus. Por isso que não foi feita a Brit Milá antes, porque se ele tivesse feito a Brit Milá antes, então ele teria feito pela sua vontade, e não para cumprir um mandamento de Deus, uma vontade de Deus. E dentro desse aspecto é o que os nossos sábios dizem, né? A questão da pessoa estar submissa à vontade do seu Senhor, né? Então essa foi a posição nova de Abraão, né? Ele fez por obediência à vontade do seu amo, à vontade do seu Senhor, à vontade de Deus. Então, desse aspecto, ele elimina a sua própria vontade, né? O seu eu, o seu ego, o seu egocentrismo, porque ele poderia amanhã ou depois dizer assim, não, eu fiz a Brit Milá antes de Deus ordenar. Entendeu? A diferença de não ter feito antes, por causa disso, do ego, do egocentrismo, do eu, e ter feito posteriormente, porque aí anula-se o egocentrismo. Por que você fez a Brit Milá, Avraham? Eu fiz porque Deus me ordenou e eu obedeci à vontade de Deus. Eu não obedeci à minha vontade, eu obedeci à vontade de Deus. Esta é a grande mensagem, ok? Seu ego podia agora dissolver-se e parar de interpor-se entre Deus de um lado e a sua mente e o seu coração do outro lado. Então agora não havia aquela separação, Deus de um lado e o coração, pensamentos e sentimentos de Avraham do outro lado. Então agora foi feita uma fusão. E nessa fusão, realmente tudo que é eu está submisso à vontade divina. Então é isso que é de fato importante nesta mensagem, né, introdutória para a nossa paraxá ler, aliás, a nossa paraxá Vayera, e ele apareceu, ok? Então vamos para a nossa primeira leitura, com os comentários de Irash, mais as explicações de Irash, que nos fala capítulo 18 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 14 no dia de hoje, ok? Vamos lá então, Baruch Hashem. A promessa do nascimento de Yitzhak. No terceiro dia após a circuncisão, portanto, no dia 15 de Nissan, do ano 2047, a contar da criação, Deus apareceu a Avraham para fazer uma visita a um doente. Segundo os nossos sábios falam que quando é feito a Brit Milá, o terceiro dia é o pior deles, né? Onde há uma intensa dor e aquele que faz a circuncisão, ele sente uma grande fraqueza no terceiro dia, ok? Então Deus apareceu a Abraão para fazer uma visita ao doente. Isso aconteceu nas planícies de Mamre. Deus revelou-se a Abraão no território de Mamre para recompensá-lo por ter aconselhado a Avraham a seguir o mandamento divino da circuncisão. Avraham estava sentado à entrada da tenda,
à procura de viajantes que pudessem acolher, mas Deus fizera ao calor do dia extraordinariamente intenso, de modo que ninguém se aventurasse a sair pelas estradas, dando assim a Abraão a possibilidade de descansar e recuperar-se. Abraão começou a levantar-se em deferência à presença divina, mas Deus disse: permanece sentado e eu ficarei em pé. Assim servirás de exemplo para teus descendentes. Eu manifestarei minha presença em todo julgamento, mas não exigirei que todos se levantem em sinal de respeito. Os juízes poderão ficar sentados. Deus tinha a intenção de mandar 3 anjos a Abraão, cada um com uma missão diferente, depois de visitá-lo. Quando notou que Abraão estava desapontado com a falta de hóspedes, ele enviou então seus anjos disfarçados de seres mortais, na aparência humana, para Abraão recebê-los. Embora não fossem realmente mortais, a Torá os chama de homens, não de anjos, a fim de contrastar seus poderes limitados com a onipotência divina e indicar que, mesmo que se tivessem revelado a Abraão como anjos, isso não o teria perturbado, pois ele estava acostumado a ser visitado por anjos. Enquanto trocava seu curativo, Abraão olhou para o alto e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Notou que hesitava em aproximar-se, pois era óbvio que ele estava indisposto. Portanto, depois de pedir a Deus que aguardasse enquanto os atendia, ele correu ao seu encontro da entrada da tenda e prostrou-se. Seguindo as normas de etiqueta, Abraão endereçou o convite ao líder do grupo no singular, porém, para não parecer que menosprezava os outros 2, primeiro ele disse aos 3, meus senhores. E só então se dirigiu ao líder: se te agradei, por favor, não passes ao largo de mim, teu servo. Abraão pensou que esses viajantes fossem pagãos que cultuavam o pó de seus pés, visto que não queria um objeto de idolatria em sua casa. Ele lhes disse: que seja trazido um pouco de água, e lavai vossos pés, e reclinai-vos debaixo da árvore. Trarei um pedaço de pão para que possais cobrar forças, pois o pão aplaca a fome por mais tempo em qualquer outro tipo de alimento. E só então prosseguireis vosso caminho. Afinal, fizeste uma visita a mim, vosso servo, e seria uma desonra para mim se partisseis sem que eu lhes servisse uma refeição. Deus notou que, apesar de ter mandado outra pessoa ir buscar água, o próprio Abraão trouxe a comida. Portanto, de igual maneira, quando chegou a hora de sustentar os descendentes de Abraão após o êxodo do Egito, ele mesmo, o Eterno, os supriu de comida, mas forneceu água por intermédio de Moshe. Ou seja, da mesma forma que Abraão estava agindo ali com os seus visitantes, né, porque ele era hospitaleiro e para ele era uma grande honra hospedar pessoas. Então, Abraão, ele mandou que alguém fosse buscar a comida e ele trouxe água para os viajantes, não somente no sentido de lavar-se os pés, mas também no sentido de matar a sede, na visão de Abraão. Então, nesse mesmo ato, Deus colocou esse ato de Abraão como um ato profético, quando o povo fosse libertado, os descendentes de Abraão, quando fossem libertados do Egito. Então, Deus providenciou para o povo que saiu, né, do Egito. Então, Deus providenciou a comida para o povo, que foi o maná,
que caía do céu, e através de Moshe ele providenciou a água. Então o ato de Abraão aqui tornou-se de fato um ato profético, mais um ato profético de Abraão, ok? Então eles aceitaram a oferta, né? Os anjos responderam sim, faz conforme tu falaste. Eles aceitaram a oferta de hospitalidade, porque Abraão, um indivíduo altamente respeitado, queriam demonstrar com isso que é inapropriado recusar o convite de uma pessoa de alta posição social. Assim que os anjos chegaram, o primeiro deles curou Abraão. O próprio Deus visitou Abraão, ainda que fosse mandar de qualquer forma um anjo para sará-lo, a fim de mostrar que devemos visitar os enfermos. Então, visitar os enfermos é um dever de amor que nós precisamos ter, ok? Então, visitar os enfermos, bem como levar uma palavra de bênção para os enfermos, é um dever de amor que nós precisamos fazer. Então, você vai, visita o enfermo, você leva uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de confiança, uma palavra de força em Deus. Você faz uma leitura de salmos, certo? Você lê um salmo para aquela pessoa e você pode fazer uma breve oração espontânea baseado nos salmos, ou no salmo, melhor dizendo, que você leu, ou salmos que você leu. Você pode fazer uma breve oração baseado nisto, né? E assim você leva conforto ao enfermo. Então, visitar os enfermos é realmente um dever de amor que nós precisamos ter e estarmos ali indo junto ao enfermo, ok? Então aqui, né, os nossos sábios trazem para nós essa mensagem, que Deus deu o próprio exemplo, visitando Abraão, né, e depois enviando os seus anjos em forma humana para estar ali com Abraão, né? Então, mostrando que é pertinente, sim, visitar os enfermos. Com a ferida curada, Abraão podia agora movimentar-se rapidamente. Abraão foi depressa à tenda de Sara e disse: apressa-te, toma 3 CA, que corresponde a 24 quilos de farinha, e peneira. Usa um tanto da farinha grossa para raspar a crosta da panela e usa a farinha fina para assar. Amassa a farinha fina e faz 3 filhões de pão. Abraão então correu ao gado, tomou 3 bezerros, um bezerro tenro e bom para cada convidado, e o deu a seu filho Ismael, o moço que Abraão estava treinando para exercer a hospitalidade, dizendo-lhe que preparasse um prato de língua temperada com mostarda para cada convidado. Ismael apressou-se em prepará-lo, né? Aqui Rashi cita, né, de uma forma sutil, né, um dos pratos característicos, né, da cultura judaica e da mesa judaica, né, que é a língua temperada com mostarda, né? Os livros judaicos de receitas têm aí a receita como se prepara a língua com molho de mostarda, ou como temperada com mostarda, ok? Então, Abraão ofereceu aos convidados os vários pratos à medida que ficavam prontos. Primeiro ele trouxe um pouco de creme e leite, e quando o bezerro que Ismael tinha preparado para cada convidado ficou pronto, ele o colocou diante deles, né? Aqui os nossos comentaristas, né, adentrando na questão de carne e leite, então fala que o creme, né, de leite e o leite que foi oferecido anteriormente, justamente porque o intervalo, quando se come coisas derivadas do leite para depois comer carne, o intervalo, segundo os nossos sábios, é um intervalo de 1 hora. Então, dava tempo de exatamente preparar adequadamente a carne que estava sendo preparada por Ismael. Então, como, vamos dizer, prato introdutório aí, né? A famosa entrada foi exatamente creme e leite, né? Creme à base de leite e o leite. E aí houve o espaço adequado
para fazer a refeição posterior de carne, ok? Então não foi colocado ao mesmo tempo à mesa para se alimentar, creme à base de leite e o leite junto com a carne à mesa. Houve o intervalo necessário, ok? Então ele ficou em pé perto deles, debaixo da árvore, atendendo às suas necessidades, pois por serem anjos eles não podiam realmente alimentar-se, mas fingiram que estavam comendo, de modo que pareceu que eles comeram, né? Então foi ali uma ação no sentido que parecia que eles estavam se alimentando. Abraão viu isso, mas na realidade eles não estavam se alimentando literalmente. Fizeram isso a fim de demonstrar uma regra de etiqueta, que uma visita deve sempre se comportar de acordo com os costumes do anfitrião. Enquanto Abraão os servia, os anjos reservadamente perguntaram a Sara sobre o estado de seu marido, mais uma vez com a intenção de ilustrar uma norma de etiqueta. Os 3 anjos então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Com essa indagação, o primeiro anjo procurava saber de Abraão como estava passando a sua esposa. O segundo mensageiro tinha a intenção de fazer Abraão estimá-la ainda mais, salientando que ela se retirara recatadamente para a sua tenda. E o terceiro anjo queria mandar a Sara um pouco do vinho deles, como sinal da bênção que estava prestes a conceder-lhe para que concebesse um filho. Abraão não podia dar a Sara do seu vinho, porque ele próprio não comera, estivera ocupado demais servindo aos mensageiros. Sara percebeu pela conduta dos anjos que eles eram pessoas que eram pessoas devotas. Então ela deduziu que aceitar o vinho que lhe enviavam não seria de maneira nenhuma uma violação dos princípios de recato, né? Em que a esposa não pode receber diretamente da mão de outro homem, a não ser apenas do seu marido, algum tipo de benefício ou algo semelhante. Então, dessa forma, quando os mensageiros enviaram para Sara o vinho deles, né, ela recebeu aquele vinho, porque ela viu que aquelas pessoas eram pessoas devotas, né? Então, pessoas sagradas, ela recebeu nesse sentido aí. Continuando então o verso 10, o segundo anjo disse: vim transmitir uma mensagem de Deus para Sara. Certamente voltarei a ti nesse tempo exato, no próximo ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho nesse dia. E Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. E Abraão e Sara já eram velhos e tinham vivido o seu tempo de vida natural. Durante toda a vida, eles internalizaram profundamente suas experiências. Portanto, o fato de que Sara tinha cessado de ter o ciclo das mulheres não foi para ela um evento incidental. Representou uma forte mudança emocional e mental que afetou toda a sua existência. Assim, ela não acreditou que as palavras do anjo pudessem realizar-se. Ela riu de si mesma, dizendo: agora que estou sem vício, minha pele se tornará macia? Meu ventre carregará uma criança? Meus seios se encherão de leite? Além disso, meu marido é velho demais para gerar um filho. Nesse exato momento, enquanto ela preparava o pão que tinha assado, seu corpo milagrosamente rejuvenesceu e tornou-se capaz de procriar. Ela menstruou, deixando o pão ritualmente impuro. Por isso, Abraão não teve pão para servir aos convidados. O riso e as palavras de Sara eram inaudíveis fora da tenda. Deus disse a Abraão: tua mulher riu. Porque Sara riu e disse: realmente darei à luz, apesar de ser velha?
Deus não fez alusão ao fato de que Sara também mencionara a idade avançada de Abraão para não perturbar a harmonia familiar. Deus continuou: existe alguma coisa prodigiosa demais para Deus? Deus fez um arranhão na parede da tenda e disse: se alguém duvidar que o filho que nascerá seja realmente teu, este arranhão será testemunho das circunstâncias milagrosas do seu nascimento. Exatamente no momento determinado, quando os raios do sol de novo tocarem esta marca, neste tempo, no próximo ano, eu voltarei, conforme este mensageiro te informou, e Sara terá um filho nesse dia. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. Ou seja, amados, realmente aqui nós adentramos Vaierá e Deus lhe apareceu. Nós entramos num novo ciclo, numa nova jornada na vida de Abraão. E isto é algo estupendo para nós. E também temos para nós aí os desafios que nós precisaremos estar dispostos a enfrentá-los no nosso presente, no nosso dia a dia. A realidade do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo israelita, ele tem a sua realidade. Nós, como não judeus, temos a nossa realidade dentro das nações, com orientação rabínica e seguindo ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, né? O povo judeu, o filho primogênito de Deus, para que nós possamos, de fato, estarmos aí seguindo a nossa jornada que Deus estipulou para nós. As nossas bases, as nossas raízes, elas estão fincadas em Avraham Avinu, o nosso pai Abraão, como vimos essa semana passada. Temos aí, de fato, o exemplo sublime de Sara, não mais Sarai, mas Sará. Então, Sara, ela traz para nós, principalmente dentro do aspecto para as mulheres, o grande padrão da mulher judia, o grande padrão para toda Bat Noach, para seguir um exemplo, sem sombra de dúvidas, sublime espiritual. Temos diante de nós, realmente, os nossos desafios, a nossa tarefa, a nossa missão, e nós não podemos retroagir. Quando nós adentramos aqui no segundo ciclo da vida de Avraham, traz para nós esta visão de que, a partir do momento em que nós adentramos no nosso novo ciclo de vida espiritual, agora com o monoteísmo baseado, alicerçado, fundamentado nos fundamentos do judaísmo, com orientação rabínica, bem como com os ensinamentos dos sábios através desses milênios, então nós entramos no novo ciclo da nossa vida. E nós não podemos retroagir. É difícil? Sim. É complicado? Sim. Não é fácil? Sim, não é fácil. Mas ficamos com essa palavra que Deus disse a Abraão com respeito à gravidez de Sara. Existe alguma coisa prodigiosa demais para Deus? Ou seja, existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Então nós temos essa certeza. Se nós nos colocarmos no caminho para cumprirmos a nossa missão entre as nações, Deus nos dá essa resposta. Há alguma coisa impossível para mim? Por isso, seja forte, seja luz. Seja aquele que diz, estou aqui, envia-me a mim. Seja aquele que está disposto
a cumprir realmente a vontade de Deus, a semelhança de Avraham Avinu, e seguirmos em frente, em marcha. Vamos dizer, o prêmio soberano é a vida eterna, não resta dúvidas. Mas para chegar lá temos um caminho. Mas a vitória já está garantida. Ele já deu a certeza da vitória. Ele já deu a certeza do prêmio. O Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E ainda ele nos mostra que temos dias preciosos para vivermos com a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Como disse o nosso Rebbe, estamos de fato aqui. Última geração sem Mashiach. Mashiach se revelará nesta geração. Que seja para os nossos dias, que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Até amanhã. Shalom, shalom.